12 mil escudos, naquele tempo que aquilo caixa não ganhava 1000 escudos, eu ganhava aqui 900 escudos. Veja lá, 900 escudos por mês, que eu ganhava aqui, paguei 12 mil, fora os juros, do dinheiro que o dinheiro teve que ser pedido. Foi assim a viagem nos Pirineus uma semana, perdidos, depois perdemos, depois batemos estado, porque isto era assim, isto não era, foi muito complicado. Havia uns passadores que roubavam-nos um dia, levavam-nos a um sítio e deixavam-nos ali, ficávamos ali até 24 horas e depois andávamos bastantes horas por noite, está a ver? Não, bastantes horas por noite e íamos por noitar, íamos fixar no outro lado. Depois já não éramos os mesmos. Pois eram outros que nos vinham buscar, no outro dia eram outros que nos vinham buscar, e sucessivamente. Até que um dia veio uma tempestade de neve, da neve, porque havia os trilhos, os trilhos e as árvores, marcas nas árvores e tudo, que era que se regulava os cabecilhas, os passadores, regulava-se por isso. Veio uma tempestade de neve enorme que tapou tudo. Nós vimos que a neve nos joelhos, perdemos, acabamos de se perder, uma noite de neve, sem casa, nem beira, nem nada. Encontramos então uma cabana feita de árvores, assim, meia de arronos de árvores e coisas que era do gado se refugiava. E por lá passámos a noite. E os passadores, que eram espanhóis, nós, sabe como é que eles ficavam? Deitava-se um no chão, outro por cima dele. E entanto o outro virava-se ao contrário, virava-se o cima, porque a gente estávamos naquela, também não os deixávamos sair dali. Dava-se para ir a desmontar-se, se quisessem sair, não. Eram 80 homens, 80 pessoas havia, estavam desesperadas. Depois, no outro dia, foi o nevão, quando veio aquele nevão, uma coisa que tapou tudo, ninguém não se via nada às arredores, lá na serra. E entretanto nós subimos ao alto, fomos subindo, até que o nevão começou a dissipar. E então, pronto, depois, pela orientação dos montes e isto e aquilo, e desorientaram-se. Então, pronto, lá foram buscar comida, e aquilo, nós só comíamos um pãozinho, mas leva um pãozinho por dia. Pode ser com chocolate ou com uma coisa qualquer, ou uma coisa qualquer, mas nada, não. Foi uma semana. Depois passámos, pronto, quando eu fui a ver, eu andava aqui a trabalhar, mas eu fui um trabalhador estudante. Trabalhava na escola secundária, frequentava um curso. Fiz quase o curso todo, não cheguei a completar tudo, mas faltou um ano ou qualquer coisa assim. E uma já aprecia francês, um bocadinho de ler, e porque é normal, que a gente estudava francês. E quando passámos a fronteira, já aparecia nas casas, nas moradias, atenção ao chien méchant, já estou na minha terra. E depois eu transmiti aos meus colegas, olha, que já estamos em França. E eu, pronto, chegámos lá, depois dentro da França, entramos à França, outra vez o caminhão. Porque nós ali havia malucos, porque havia ali uma farsa. Havia o caminhão, tinha ali uma coisa fechada. Havia uma luz vermelha e uma luz verde. Se a luz vermelha, abriu a porta do caminhão, não vinha gente, não nos vinham, vinha outra mercadoria, que havia uma parte falsa. Nós estávamos mais para a frente. Nós não se podíamos mexer. Sempre de 10. Mas se fosse agora, morria, não chegava lá. Com dinheiro ganhava-se muito mais, ganhava-se 3 ou 4 vezes mais lá, e outros mais também era para não ir para agora, para a África, para o serviço militar também. Foi essas duas razões. Depois acabei por vir, 37 meses de serviço militar. E depois eu fui outra vez de assalto, porque não me deixaram ir. Além de fazer 37 meses de serviço militar, ainda tive que ir, e depois de que vi outra vez, ainda tive que pagar para me ausentar definitivamente, ainda depois de fazer tanto tempo de tropa, ainda tive que pagar, porque saí da tropa, mas ainda não podia ir, ainda tinha passar o tempo, porque eles depois já acolhiam a gente lá na fronteira, já havia um compartimento, punham para a gente, já saímos aí com um papel, já saímos ali legais, mais ou menos legais, legalmente por um mês. Nós lá, íamos no caminhão outra vez, o caminhão levava-nos
uma garagem, um armazém, e lá iam nos táxis, os táxis lá já sabiam, iam lá buscar a malta, cada um lá e levar, cada um levava, cada um ao seu, cada um tinha um familiar, ou um amigo, ou uma coisa qualquer, e já levava a direção, eles agarraram. E eu fiquei lá em Paris, fui lá para o pé de um primo meu, e procurar. E ainda outra, ainda não foi, isso ainda fica aí. Ainda um sacana que eu fui fazer os papéis a um lado, e estava eu e mais um grupo, estava português todo. E passei lá um senhor que era o encarregado lá de uma obra, lá trabalhava para o Estado, e para onde eu depois fui trabalhar para o Estado, para os quartéis militares, lá para as zonas de Paris, que aquilo foi, estava tudo abalado depois da guerra, mediar aquilo 90%, muitas mais fábricas da Renault, também ali a Renault e a Peugeot e a Citroën. Muita gente não trabalhava, ia para essas fábricas, mas a construção civil dava mais dinheiro. Era pior ainda, também não era melhor, não é? Fiquei, arranjei, depois fui trabalhar para o patrão e ele arranjou um caso. Ele é perto do Campo de Orly, era ali, olha, eu via bem os amigos, passava lá por cima. Era ali perto do Campo de Orly, lá para sul de Paris também. Também eu não conheço, eram barracas que era tudo aqui, correnteza de barracas que era daqui, talvez que era o Chantigny. É, o Chantigny, chamava-se a cidade. Agora depois passei lá, depois da tropa, já não conhecia aquilo, era só as construções comunitárias, essa coisa. Eu quando cheguei cá, já compreendia melhor o telejornal, já me adaptar melhor ao BIM, já percebi melhor o telejornal francês do que o português. Cultiva-se muito a ler, porque por umas vai buscar outras, às vezes, pronto, essa palavra, mas que aquilo, é assim, esta quer dizer aquela outra quer dizer outra, e a gente ia assim tudo isso. A Torre Eiffel para mim foi um momento todo, pronto, inesquecível. Quer dizer, o francês normalmente, em geral, é bom, um bom acolhedor, havia um ou outro que, pronto, em todo lado, havia um ou outro que eram contra, mas o português é pior, mas se formos a ver o filme, o francês, o português se calhar é um bocado pior.